Queridos irmãos e irmãs, no final do ano passado, em pleno ano ainda jubilar, nós inauguramos a Casa Bom Samaritano para ali realizar pequenos projetos de obras de misericórdia, corporais e espirituais. E depois de, num vídeo, falar sobre esse projeto, nós passamos a refletir sobre o catecismo e as obras de misericórdia. E depois iniciamos uma reflexão sobre os jubileus e as obras de misericórdia. Já introduzimos essa temática refletindo sobre o jubileu do ano 2000. Hoje eu gostaria de refletir sobre o jubileu da misericórdia, aquele proclamado pelo Papa Francisco em 2015, e as obras de misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, iniciado no dia 8 de dezembro de 2015, solenidade da Imaculada Conceição de Maria, e encerrado no dia 20 de novembro de 2016, solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, o Jubileu Extraordinário da Misericórdia foi, por desejo do Papa Francisco, comemorado não só em Roma, mas em cada igreja particular. Quando, no dia 11 de abril de 2015, ele entregou à Igreja a bula Misericordiae Vultus, de proclamação do Jubileu, o Papa Francisco, à pergunta pressentida no coração de muitos, por que motivo um Jubileu da Misericórdia hoje? Assim respondeu, simplesmente porque a Igreja é chamada, neste tempo de grandes mudanças epocais, a oferecer mais vigorosamente os sinais da presença e proximidade de Deus. Este não é o tempo para nos deixarmos distrair, mas, pelo contrário, permanecermos vigilantes e despertarmos em nós a capacidade de fixar o essencial. É o tempo para a Igreja reencontrar, dizia Francisco, o sentido da missão que o Senhor lhe confiou no dia de Páscoa, ser sinal e instrumento da misericórdia do Pai. Nas densas páginas da Misericordiae Vultus, uma verdadeira síntese teológica sobre a misericórdia, o Papa Francisco descrevia assim o percurso do jubileu. No seu número 12, ele assim se expressa sobre a missão da Igreja. A Igreja tem a missão de anunciar a misericórdia de Deus, coração pulsante do Evangelho, que por meio dela deve chegar ao coração e à mente de cada pessoa. A esposa de Cristo assume o comportamento do Filho de Deus, que vai ao encontro de todos, sem excluir ninguém. No nosso tempo, em que a Igreja está comprometida na nova evangelização, o tema da misericórdia exige ser reproposto com novo entusiasmo e uma ação pastoral renovada. É determinante para a Igreja e para a credibilidade do seu anúncio que viva e testemunhe ela mesma a misericórdia. A sua linguagem e os seus gestos para penetrarem no coração das pessoas e desafiá-las a encontrar novamente a estrada para regressar ao Pai devem irradiar misericórdia. E ele prossegue, a primeira verdade da Igreja é o amor de Cristo. E deste amor, que vai até o perdão e o dom de si mesmo, a Igreja faz-se serva e mediadora junto dos homens. Por isso, onde a Igreja estiver presente, aí deve ser evidente a misericórdia do Pai. Nas nossas paróquias, nas comunidades, nas associações e nos movimentos. Em suma, onde houver cristãos, qualquer pessoa deve encontrar um oásis de misericórdia. O jubileu, tempo de misericórdia, concluía Francisco,
o tempo favorável para tratar as feridas, para não nos cansarmos de ir ao encontro de quantos à espera de ver e tocar sensivelmente os sinais da proximidade de Deus, para oferecer a todos, o caminho do perdão e da reconciliação. E, enfim, convidávamos Francisco a olharmos para Maria, com esta ardente súplica: a Mãe da Misericórdia abra nossos olhos para compreendermos o compromisso a que somos chamados e nos obtenha a graça de vivermos com um testemunho fiel e fecundo este jubileu da misericórdia. Assim se expressava Francisco por ocasião do jubileu da misericórdia. Mas vejam, queridos irmãos e irmãs, duas coisas eu gostaria de apontar aqui. Primeiro, com o olhar fixo em Jesus e no seu rosto misericordioso. E depois, a caridade fraterna e as obras de misericórdia. Com o olhar fixo em Jesus e no seu rosto misericordioso. O Papa Francisco, ao proclamar o jubileu extraordinário da misericórdia, teve presente e enfatizou a rica herança do Concílio Vaticano II. Disse, com efeito, que escolheu a data de 8 de dezembro porque é cheia de significado na história recente da Igreja, permitindo-lhe esta data abrir a Porta Santa, lembrava ele, no cinquentenário de conclusão do Concílio Ecumênico Vaticano II. E nesse contexto, Francisco recordou os dois papas do Vaticano II, São João XXIII e São Paulo VI. Citou trechos de seus pronunciamentos, respectivamente na abertura e na última sessão pública do concílio. E os textos recordados visavam sublinhar que o Concílio Vaticano II emergiu para a Igreja com o concílio um forte apelo: ser uma igreja samaritana, servidora e misericordiosa, ser uma igreja em saída que dialoga com o mundo, reconhecendo-lhe os valores e oferecendo-lhe mensagens de esperança e palavras de confiança. Mais adiante, especialmente no número 11 da Misericórdia e Vultus, o Papa Francisco afirmava que não se pode esquecer o grande ensinamento que ofereceu São João Paulo II para sua segunda encíclica, a Dives in Misericordia, que então surgiu inesperada, suscitando a surpresa de muitos pelo tema que era abordado. Francisco passou então a recordar especialmente dois trechos daquela encíclica. No primeiro deles, Francisco salienta que João Paulo II assinala o esquecimento em que caíra o tema da misericórdia na cultura de nossos dias. E no segundo, Francisco lembra São João Paulo II enquanto mostrava a urgência de anunciar e testemunhar a misericórdia no mundo contemporâneo. E aí, queridos irmãos e irmãs, eu desejo lembrar a caridade fraterna e as obras de misericórdia. Como afirmamos, apoiados no número 11 da Misericórdia e Vultus, é forte, intensa e palpável a sintonia entre Francisco e São João Paulo II. Ambos, acolhendo a rica herança do Vaticano II, dirigem o nosso olhar e coração para Jesus Cristo, Redentor do homem e do mundo, rosto da misericórdia do Pai. E aí, nós somos convidados a perceber Jesus nos mais fragilizados, nos mais necessitados. E aí entra todo o nosso empenho de obras de misericórdia corporais e espirituais. É necessário redescobri-las. Será um modo para despertar a nossa consciência, muitas vezes adormecida, diante do drama da pobreza, e para entrar no coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina. Desejando, pois, vivamente que redescobríssemos em nosso agir as obras de misericórdia, Francisco as enumerava.
as corporais, dar comida aos famintos, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, acolher o estrangeiro, assistir aos doentes, visitar os presos, sepultar os mortos. E as espirituais, aconselhar os duvidosos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as injustiças, rezar a Deus pelos vivos e mortos. Queremos, amados irmãos e irmãs, na Casa Bom Samaritano, realizar pequeníssimos projetos, tendo como horizonte as obras de misericórdia. Que o bom Deus nos fortaleça e nos ajude nesse propósito. Deus a todos abençoe.